Caros cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou falar um pouquinho da história, de forma resumida. Eu irei falar sobre o que era, no que se transformou e o que é hoje em dia a ideia de direita e de esquerda, certo? De antemão eu queria informar que eu não sou um cientista político, eu não sou um especialista na temática, nem tampouco professor de história. Mas eu sou professor de literatura, eu sou especialista nessa parte, sou pós-graduado, então eu tenho um certo conhecimento para falar sobre essa temática, além de ser também autodidata. Vamos ver? Caros cairenês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou comentar sobre a questão da origem da esquerda e da direita, certo? Então, esqueça de imediato a questão de Lula e Bolsonaro e se concentre na questão histórica, que foi a direita e a esquerda. Como tudo historicamente começou? Tudo começa historicamente em 28 de agosto de 1789, na Assembleia Constituinte da França, onde foi posta a pergunta mais revolucionária da época: quanto poder deve ter o rei? E o dilema base que a Revolução Francesa teve que enfrentar foi: devemos dar continuidade à monarquia ou acabar de uma vez por todas com ela? E somado a isso, para você ter uma lembrança histórica, temos por trás disso, como pano de fundo histórico, um caos econômico ali presente, um caos social que a França estava vivenciando, ou seja, uma horrível crise que o país enfrentava e que por efeito temos uma situação precária do povo francês em virtude dessa crise ali existente. Outra coisa que você deve saber, antes de ser explicado isso, antes de ser explicado sobre os grupos que se reuniram nessa Assembleia, nós devemos entender que a estrutura do antigo regime absolutista era composto por 3 estados. O primeiro estado era o clero, que hoje conhecemos como a igreja. O segundo estado era o rei e a nobreza. E ainda tinha o terceiro estado, que era a burguesia, que se dividia entre alta e baixa burguesia. E o que era a burguesia? Naquela época, a sociedade francesa ela era marcada ou demarcada pela extrema desigualdade social, onde se via o poder do primeiro e do segundo estado como sendo uma classe privilegiada, que aqui a gente está falando sobre a nobreza e o clero. Eles tinham prerrogativas diferentes do povo, uma vez que eles eram isentos de certos tributos e tinham o direito legal de cobrar impostos por suas terras. Essa era a principal raiz da crise da desigualdade social da época da França. Dito isso, vamos imaginar a seguinte situação histórica para aquele momento. Era uma assembleia que foi convocada pelo rei Luís XVI, da dinastia de Bourbon. Essa reunião que foi feita pelo rei, ou a assembleia, ela surge com a pretensão primária ou com o objetivo primário de tentar buscar soluções cabíveis para com essas crises econômicas que ali estavam sendo enfrentadas. Bem da verdade, essas crises, na verdade, foram os altos gastos da aristocracia, que a gente conhece hoje como o monopólio do poder, aqueles que estavam no monopólio do poder, que era os privilegiados, o privilégio da classe social, que consequentemente levaram a crise da economia francesa no estágio daquela época. E isso de fato fez com que a esquerda ficasse extremamente revoltada, certo? Enfim, na Assembleia Nacional participaram pelo menos 3 grupos.
três grupos da época. De um lado, literalmente esquerdo, estavam os jacobinos, que eram conhecidos como pensamentos mais radicais da convenção. E do lado direito, nós tínhamos os gerundinos, que era o povo mais conservador, aquele povo que estava apoiando o rei, né, que estava ali dizendo, não precisa mudar, deixa como está. E também tem uma terceira classe menos falada, que era o pessoal do pântano, conhecido como no centro, ficava realmente no centro, certo? E quem eram os jacobinos? Os jacobinos representavam a baixa burguesia francesa e as camadas populares que hoje nós conhecemos como os liberais. Por quê? Porque eles tinham ideias radicais, né? Ideias populares. Tinham um caráter, sobretudo, revolucionário para aquele momento, para aquela situação. O que é que eles defendiam? Eles defendiam uma maior participação popular no governo e também defendiam profundas mudanças na sociedade que beneficiasse os mais pobres. Isso é aparentemente legal, nobre e bom. Beleza. E também temos os gerundinos. O que é que eles representavam na linha da direita? Os gerundinos, eles representavam a alta burguesia, a elite burguesa. E eles não queriam essas mudanças, por isso que eles eram de direita do governo. Eles eram mais conservadores e também queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Já era o inverso da esquerda. A esquerda queria participar, ter uma maior influência, enquanto a direita dizia, não precisa tanta influência não, porque existia um radicalismo na esquerda, né? No centro ficava a burguesia financeira, que podemos dizer hoje que são os banqueiros, os amigos do rei ou os bajuladores, a qual estava ali se aproveitando. Eles não tinham nenhuma ideologia política ou posição política, e a gente podemos resumir no seguinte: é aquilo que alguns cientistas políticos chamam de partidos fisiológicos. O que são partidos fisiológicos? Aqueles que querem apenas cargos, né? Ficavam em cima do muro, na neutralidade, apoiando quem estivesse no poder. É o que hoje muita gente fica no centro, né? O centro de antigamente é um pouco diferente do de hoje. Então, diante destas discussões que estavam acontecendo nessa assembleia convocada por Luís XVI, cada grupo procurou se posicionar em seus respectivos lados opostos, como eu falei aqui, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Quem sentou à direita, literalmente sentar à direita, estava decidindo lutar para manter a situação atual, e quem estava à esquerda estava querendo o fim da monarquia absolutista. Compreendeu? A ideia agora de direita e esquerda é a questão apenas de posição. Eu vou sentar na direita, eu vou sentar na esquerda. Durante esse processo revolucionário de caráter burguês e de participação popular, vemos consequentemente que ele veio a chegar a um alto nível de extremismo, isto é, ele atingiu um alto grau de radicalismo jamais pensado, jamais imaginado. Por quê? Que foi justamente o fim dos dias de Luís XVI e de sua esposa Maria Antonieta, onde os mesmos foram executados na guilhotina diante do povo parisiense, que energicamente aplaudia com gritos dizendo viva a República. Veja aí o que aconteceu. Uma simples reunião depois ocasionou em mortes, em sangue. Por isso que a cor do vermelho representa o esquerdismo. Segundo os registros da França, a votação daquele dia foi de 673 votos vencidos pelos membros da esquerda ante 325 votos da direita. Esse resultado pôs literalmente o fim da monarquia. Ela literalmente foi enterrada naquele dia e vencida pela esquerda. Foi daí que surgiu a ideia hoje tão acessível na internet de direita e esquerda. A direita do passado ou a esquerda do passado não tem nada a ver, ou não tem muito a ver com o que tem hoje.
Essa dicotomia de esquerda e de direita, ela nasceu na França, né? Começou a fazer parte da linguagem nos debates políticos e depois do século XIX